Ora, então, muito boa tarde a todos os assistentes ao nosso terceiro dia do curso de iniciação ao Tricalc que a Artec está a realizar para o continente africano. Meu nome é Carlos Ribeiro e vou ser eu para estar novamente convosco nesta unidade temática número 3, a falar um pouco sobre secções e ações no programa Tricalc. Para o efeito, vamos seguir o procedimento normal destas sessões, baseando-nos a nossa formação num PowerPoint onde vão deslizando os temas e depois usando o programa Tricalc para exemplificar o funcionamento das funções que aqui são apresentadas. Repetir mais uma vez para aqueles que estão pela primeira vez a assistir a este curso, que este curso de iniciação ao Tricalc começou já há cerca de uma semana. É constituído por 8 unidades temáticas essa que visam não só a formação no programa Tricalc, mas também em cálculo de estruturas através de software no geral. Hoje é o dia 3, é a terceira das 8 unidades temáticas que estamos a apresentar. As três últimas unidades temáticas serão vocacionadas para a apresentação de exercícios práticos baseados na matéria que for lecionada ao longo das 5 unidades temáticas anteriores. Como eu referi, a unidade temática de hoje é a número 3 e vai ser dedicada a introdução de ações, combinações de ações e introdução de ações no programa Tricalc e também aos pré-dimensionamentos, portanto ao menu de secções e à parte de pré-dimensionamento, quer manual, quer automático, utilizando o software Tricalc. Durante a unidade temática de hoje, vamos começar por fazer uma pequena revisão do tema anterior, portanto mostrar aqui, recordar um pouco a parte de geometria que fizemos, que analisámos na unidade temática número 2. E depois vamos conhecer o menu Ações do Tricalc. Dentro do menu Ações vamos perceber quais as funções mais utilizadas e o porquê de serem as mais utilizadas. Vamos também ver as hipóteses de ações que são permitidas utilizar no programa Tricalc, mais de 24 hipóteses de ação, desde verificação à neve, sismo, vento, sobrecargas, cargas permanentes, ações móveis. Portanto, temos mais de 24 hipóteses de ações possíveis de utilizar no programa, mas também ver os tipos de ações que se podem introduzir, ações pontuais, ações contínuas, ações descontínuas, triangulares, superficiais, efeitos de temperatura, assentamentos, impulsos hidrostáticos, impulsos de terreno. Portanto, vamos ver também os tipos de ações que podemos introduzir com o programa Tricalc. E vamos falar, na parte de geometria falámos dos eixos gerais e hoje vamos falar dos eixos principais, porque algumas das ações que são possíveis de introduzir com o Tricalc referem-se ou relacionam-se com os eixos principais das peças. Por exemplo, o efeito de temperatura em barras está diretamente relacionado com o eixo principal da barra e não com os eixos gerais. E, portanto, vamos conhecer hoje os eixos principais, o que é que são os eixos principais e como é que se orientam os eixos principais nas peças, nos elementos estruturais do programa Tricalc. Vamos também falar de combinações de ações, quer de combinações de ações realizadas de forma automática, quer abordar as combinações explícitas. Vamos dar maior enfoque à parte das combinações automáticas e aos coeficientes que podem ser personalizados pelo utilizador, pelo projetista. Depois vamos fazer a exemplificação da introdução de ações. Vamos introduzir vários tipos de ações diferentes em barras, vamos introduzir vários tipos de ações diferentes em nós da estrutura e vamos também introduzir ações em planos, ou seja, lajes, paredes resistentes, portanto, introdução de elementos laminares, introdução de pressões hidrostáticas, de ações superficiais, pontuais, momentos localizados, tudo sobre esses elementos laminares. Vamos também falar da introdução da ação do vento e da introdução da ação sísmica. No ponto 3.4 iremos falar também de algumas funções importantes que fazem parte do menu de ações. Embora menos utilizadas, têm também algum interesse conhecer. A função Ações Modificar, que serve para editar ações que já estão introduzidas. A função Ações Tipos a Desenhar, que dá para filtrar a informação das cargas que estão representadas no modelo estrutural. Poderei querer ver só, por exemplo, as cargas permanentes ou só as sobrecargas, ou só ver as ações contínuas, ou só ver as ações pontuais. Portanto,
posso aplicar filtros à representação das cargas no meu modelo estrutural. Vamos também conhecer a função ações vínculos, que nos mostra, nomeadamente, os vínculos que existem entre os painéis, as superfícies da ação do vento, por exemplo, ou das lajes aligeradas, e as ações que são transmitidas para a estrutura, nomeadamente para as barras da estrutura. E vamos também falar um pouco da parte de definição de espectros de resposta. Portanto, vamos ver os espectros de resposta que estão pré-definidos para a regulamentação europeia e para a regulamentação portuguesa, nomeadamente RSA, a versão antiga de regulamento para Portugal, e o Eurocódigo 8. E vamos falar também como é que é possível para qualquer outro país a nível mundial aplicar aqui espectros de resposta de forma personalizada e utilizá-los no programa TRICAL. Depois, iremos então, ainda dentro da unidade temática número 3, mudar a nossa atenção para o menu de secções. Vamos conhecer o menu de secções com uma visão global, as funções que lá estão e como é que está organizado, e depois vamos centrar-nos nas funções mais utilizadas nesse mesmo menu de secções. Depois, vamos analisar com mais cuidado as bases de dados que são possíveis de consultar e editar no programa TRICAL. Vamos analisar como é que se podem criar novas bases de dados de barras, por exemplo, secções de botão retangulares, quadradas, circulares, secções em T, perfis metálicos, criar novas secções, novos perfis em formatos, por exemplo. Vamos também ver a nível de lajes pré-fabricadas o que é que se pode modificar e introduzir de novo no programa, lajes de vigotas pré-fabricadas, lajes de placas alveolares, lajes de cofragem perfilada, de chapa perfilada, portanto, ver essas bases de dados e como é que se entra nas bases de dados para depois fazer a sua edição. Vamos também ver as bases de dados de blocos de alvenaria para a questão da alvenaria estrutural, ver como é que podemos definir blocos de termoargila, blocos de betão, blocos para tijolos, cerâmicos, portanto podemos ampliar ou modificar a base de dados existente. Vamos também ver duas bases de dados especiais que o programa tem, a base de dados de terrenos, portanto que nós podemos ir definir características de terrenos e guardando em base de dados para utilizar depois nos impulsos de terra, e também os isolantes, nomeadamente os isolantes ao fogo. O programa permite-nos introduzir vários isolantes ao fogo e depois utilizá-los na comprovação ao fogo que realizemos sobre o nosso modelo estrutural. Vamos também ver a base de dados de estacas e de andaimes, base de dados abertas que me permite introduzir os estacas cravadas, pré-fabricadas, por exemplo, e também introduzir as rosetas, os tipos de rosetas, os tipos de ligações de braçadeiras que são permitidas em andaimes, que é um dos módulos do T-Connect, que é exatamente a possibilidade de comprovar cimbres para cofragens ou andaimes para edifícios para verificar a sua estabilidade. Iremos também falar no menu secções da parte do pré-dimensionamento. Esse pré-dimensionamento poderá ser manual, feito pelo utilizador, pelo projetista, definindo as secções que quer para as vigas e para os pilares e para as diagonais, ou pode ser automático, indicando nós umas opções iniciais para esse pré-dimensionamento automático e depois o programa, em função das cargas a que a viga ou o pilar estiver sujeito, dos vãos, das áreas de influência, ele vai fazer um pré-dimensionamento automático. Este pré-dimensionamento automático funciona muito bem em países que não tenham ação sísmica. Em países que tenham ação sísmica, normalmente há que afinar algumas peças, alguns pilares, algumas vigas no final, mas normalmente para cerca de 80% a 90% das peças as secções são ótimas. E vamos também ver como é que através do menu de secções nós podemos fazer consolas curtas e elementos de inércia variável, nomeadamente perfis de inércia variável de aço, vigas de delta, de betão com a altura variável ao longo do seu comprimento. Vamos finalmente, para terminar a unidade temática número 3, ver as funções de desenhar e girar secções. Portanto, ver a representação do corte das secções no programa e permitir também girar as secções 30 graus, 45, aquilo que nós quisermos. Portanto, esta é, digamos que, a sequência de trabalho do dia de hoje. E vamos começar pelo menu de ações. Ora bem,
vou mostrar-vos no programa Tricalc como é que se pode trabalhar com o menu de ações. Ora bem, o menu de ações situa-se aqui, exatamente ao lado do menu Geometria que utilizámos na última sessão, e eu vou aproveitar para fazer a revisão da matéria dada na parte de Geometria e a introdução de ações nesta primeira pequena explicação inicial. Para o efeito, eu vou criar aqui uma estrutura que se chama Ações 01 e vou recordar que nós, na sessão anterior, tivemos a hipótese de fazer a geração de estruturas a partir de DXFs 3D. Vamos buscar um DXF 3D e gerarmos aqui uma estrutura. Tivemos a possibilidade de ir a desenhos, ajudas de desenho, raster, desenho e importar para aqui, para as cotas que fomos criando, desenhos DWG. E utilizámos também a função de geometria nave para gerar naves industriais, para gerar unidades fabris, unidades industriais. No nosso caso, utilizámos esta situação de cobertura de duas águas. E também utilizámos a função de rede para fazer o lançamento de uma rede geométrica para a nossa estrutura. E eu vou exatamente recuperar essa função e fazer o lançamento dessa rede geométrica tridimensional através da colocação de 3 vãos no eixo X, 2 vãos de 5 metros no eixo Z e uma altura. E vou dizer que os nós da minha cota 0 vão ser encastrados, tal qual como tínhamos feito num dos exemplos realizados na outra sessão. Vamos também poder agora introduzir alguns elementos, tal e qual como fizemos da outra vez, através da função, por exemplo, sapata, introduzir isolada, introduzir aqui a representação das sapatas, introduzir sapatas em todos estes nós que aqui estão representados. Poderia também introduzir os lintéis de ação ou vigas de equilíbrio, clicando nos nós, portanto foi algo que também aprendemos na sessão anterior e que agora estamos aqui a recordar, a colocar em prática. Vamos colocar só os de contorno exterior. E aprendemos também que é possível introduzir lajes no programa e que a forma mais simples de o fazer é possivelmente selecionar um plano de trabalho e colocá-lo aqui visível e utilizar a função de geometria lajes maciças, por exemplo, introduzir laje maciça para introduzir então o perímetro da nossa laje com as cargas que existem em toda a sua superfície, com as secções que nós quisermos para o contorno dessa laje. Vamos aqui supor que queremos secções de 30 por 45 e com a espessura de laje que nós entendêssemos. Vamos aqui colocar, por exemplo, 15 cm. E a introdução de laje, como se recordam, era feita dando o contorno exterior da laje. Okay. Depois carregando na tecla Escape para indicar que já estava o contorno definido e dando 2 nós que definissem a direção X, por exemplo. E aqui tínhamos a nossa laje já introduzida. Depois aprendemos também que era possível fazer translações de pisos e, por exemplo, vou aqui lançar mais 2 pisos para a cota superior com cópia dos nós e das barras que aqui estão. E, portanto, quando seleciono todo o piso, vejo logo as barras que crescem para as cotas superiores e tenho aqui logo a representação dessas mesmas barras. Se eu quiser, a qualquer altura, posso fazer um pré-dimensionamento automático, também o fizemos várias vezes no outro curso, na primeira sessão do curso, e ficar logo com secções atribuídas a estes elementos. Posso ver em modo sólido ou em modo renderizado a informação do meu modelo estrutural. Ora bem, temos então aqui recordados alguns dos princípios que utilizámos para fazer a geometria, para estudar a geometria na sessão anterior. E agora temos uma nova temática que é a introdução de ações. Como podem ver aqui na imagem já temos aqui algumas ações representadas, nomeadamente esta ação que aqui aparece representada, uma ação contínua representada a vermelho, é exatamente o peso próprio da barra aqui representado. E, portanto, começamos já a ter aqui alguma informação a nível de ações representada no programa. De qualquer modo, vamos estudar um pouco melhor o menu de ações. O menu de ações possui várias funções aqui dentro, mas na realidade nós 95% das vezes, portanto quase sempre,
só iremos necessitar da função ações, opções e ações definir. Okay? Isto porquê? Porque em ações, opções nós podemos indicar como é que queremos realizar as combinações de ações, de forma automática ou de forma explícita. Podemos indicar se queremos calcular a ação sísmica e o vento, ativando aqui as respectivas hipóteses. E podemos, caso optemos, por exemplo, pelas combinações automáticas, definir os coeficientes de majoração, os coeficientes de combinação, os coeficientes de segurança e os coeficientes de combinação para cada tipo de hipótese de carga que é permitida pelo trical. Desde as permanentes, às subcargas, às móveis, ao vento, ao sismo, à névoa, ao efeito de temperatura e às ações acidentais. Portanto, esta função de ações-opções é basicamente só para nós ativarmos estas caixas que aqui estão e não necessitaremos, em princípio, mais dela. E a seguir, praticamente, só iremos necessitar da função ações definir. Porquê? Porque a caixa de ações definir dá-me a possibilidade de introduzir todo o tipo de cargas em barras, aqui. Dá-me para introduzir todos os tipos de cargas do tricalc em nós, todos os tipos de cargas em planos, sejam lajes, paredes resistentes, etc., bem como a ação sísmica e a ação do vento. Portanto, eu tenho aqui numa única função a possibilidade de introduzir todos os tipos de ações sobre a minha estrutura. Okay? Portanto, daí a referência de que no menu de ações, normalmente as funções mais utilizadas são a função definir ações e ações opções. Okay? Aqui também dado um especial relevo à função de modificar, porque a função de modificar permite a qualquer altura eu fazer o seguinte: ações modificar em barras, clicar numa barra e ter acesso às cargas que estão aplicadas nessa barra. Vejam que esta não é editável porque é o peso próprio da própria barra. Okay? Relativamente à função de ações-opções, nós falámos já dela, apresentámos-la já e, portanto, nós temos sempre a possibilidade de fazer combinações automáticas em função do regulamento que escolhermos. Se escolhermos o RSA, aparecerão as combinações de ações do RSA. Se escolhermos o Eurocódigo, aparecerão as opções de combinação do Eurocódigo. Se escolhermos a norma brasileira, aparecerão as opções de combinações da norma brasileira. De qualquer modo, o Tricalc tem uma opção para utilizadores ou para projetistas que queiram realizar algumas experiências particulares, em que eles podem definir explicitamente as combinações que querem utilizar, em vez de utilizar todas as que vêm no regulamento. Esta situação tem alguns inconvenientes, uma vez que, ao estarmos nós a definir explicitamente as combinações que queremos estudar, poderemos esquecer alguma combinação que esteja prevista no regulamento e não estar a fazer a verificação completa dos regulamentos. Portanto, preferencialmente a utilização das combinações automáticas. Na maioria dos casos, iremos sempre fazer combinações automáticas. O botão de opções, como vimos há pouco, dá-nos acesso à possibilidade de definir todos os coeficientes de combinação que queremos para as nossas hipóteses de carga. E depois também a possibilidade de ativar a ação sísmica e escolher uma análise estática, uma análise dinâmica ou uma análise genérica em que depois define os espectros de resposta e a forma de combinar os modos de vibração. Normalmente iremos optar sempre por uma situação de sismo dinâmico ou sismo genérico. No caso de querermos estudar a ação sísmica de acordo com o RSA, iríamos para esta situação em que os espectros de resposta do RSA já estão carregados de forma automática e não os tem que definir ou ir buscar à função de espectros de resposta. Também a opção de estudar o vento nas nossas estruturas é possível de ativar aqui e dizer se queremos estudar só 2 hipóteses de ações para o vento ou 4 hipóteses. Vamos supor 4 hipóteses para as 4 fachadas do edifício. A função ações definir dá acesso à caixa de diálogo que vos mostrei há pouco, em que nós podemos definir então ações sobre barras e essas ações podem ser ações superficiais, a descarregar sobre barras, okay? Por exemplo, a simulação de uma laje que eu não quero introduzir na estrutura e quero lá colocar o efeito da sua carga.
Pode ser a introdução de uma ação contínua sobre barras, okay? Por exemplo, uma parede exterior sobre uma determinada barra, sobre uma determinada viga, eu posso querer introduzir essa situação. Uma ação descontínua, portanto, é uma ação que também é sobre barra, mas não ocupa a totalidade da barra. Portanto, nós vamos ter a barra e desde o nó inicial da barra até ao nó final da barra, a carga irá estar só numa das partes da viga, não irá ocupar a viga na sua totalidade. Depois a hipótese de fazer ações triangulares, portanto, deste tipo, de ter ações pontuais também colocadas na viga, de ter efeitos de temperatura sobre as barras, sejam elas do material que forem, e a possibilidade de colocar também momentos localizados na viga, indicando a distância ao nó de menor numeração. Existe também a possibilidade de introduzir ações nos nós diretamente, ações pontuais, momentos localizados nos nós, assentamentos de apoios, indicar em centímetros o valor do assentamento, ou colocar molas nos apoios para colocar um efeito de resistência ao deslocamento ou à rotação. É ainda possível introduzir ações sobre planos. Quando falamos aqui de planos, estamos a falar de lajes, sejam elas horizontais ou inclinadas, e estamos também a falar de paredes resistentes. Portanto, as ações podem ser pontuais, uma carga pontual na laje, pode ser uma ação contínua, para simular, por exemplo, paredes exteriores ou paredes interiores, se assim o quisermos, sobre a laje. A ação superficial, para representar, por exemplo, uma máquina colocada numa determinada zona da laje. Momentos localizados, impulsos de terra e fluidos, portanto, para cálculo de reservatórios, para cálculo de piscinas, podemos jogar com esta função de introdução de impulsos de terra e impulsos de nível freático ou de líquidos, e também o efeito de temperatura em planos, que nos permite dispensar o cálculo de juntas de dilatação, caso assim o queiramos. Portanto, podemos fazer um edifício, fazer a análise de temperatura de lajes, fazer a análise de temperatura de pilares, de paredes resistentes, etc., e dispensar a verificação dessas mesmas juntas de dilatação. Depois a questão do sismo e do vento, que iremos ver com mais pormenor mais à frente. Ora bem, vamos olhar agora um pouco mais para as hipóteses de ações que existem no programa Tricalc e para os tipos de ações que existem no programa Tricalc. Nós temos até mais de 24, se não me engano são 26 tipos de hipóteses de ação no Tricalc, que vão desde as ações permanentes, okay, peso próprio e ações permanentes, até 4 hipóteses de sobrecargas, na hipótese 1, 2, 9 e 10. Estas hipóteses de sobrecargas permitem estudar sobre a alternância de sobrecargas em lajes, porque a sobrecarga 1 e 2 nunca combinam com a sobrecarga 9 e 10. Okay. Depois temos hipóteses para o vento, para o sismo, e se continuássemos por aqui, eu vou inclusive abrir a caixa que ali está representada, se continuássemos por aqui fora, iríamos ver que tínhamos também 10 hipóteses de ações móveis para simular pontos rolantes, por exemplo, posições de pontos rolantes, temos aqui 10 hipóteses de ações móveis. Depois, uma hipótese também para o efeito para o estudo da temperatura, uma hipótese para o efeito da neve, uma hipótese que está sem definir e que serve para cargas acidentais, e depois sismo vertical e mais 2 hipóteses de ação para o vento. Portanto, como veem, todas as situações estão aqui previstas a nível de hipóteses de ações e nós podemos introduzi-las diretamente com o programa. A nível de tipos de ações, temos também os tipos que já tivemos a analisar e que cobrem praticamente todas as situações. Às vezes perguntam-nos se é possível cargas trapezoidais. Ora, a carga trapezoidal acaba por ser uma soma de uma carga contínua com uma carga triangular. E, portanto, não está diretamente aqui a trapezoidal, mas a combinação das duas serve perfeitamente para essa situação. Mas de resto temos aqui inclusive assentamentos, consideração de assentamentos, de apoios elásticos, enfim, tudo isso a nível de hipóteses de ação estão aqui colocadas. No próximo ponto do nosso curso, vamos aprender o que é que são os eixos principais, porque vamos precisar deles para introduzir alguns destes tipos de ações. Para o efeito, eu vou pedir aqui para o ecrã para ver um plano, e lembram-se do
da barra de ícones G-plano que nos permite selecionar planos de trabalho. Essa barra de ícones tem aqui uma função que é plano de uma barra e, portanto, se eu clicar aqui e clicar agora numa barra, eu isolo a barra no ecrã. Faço um autocentrar e passo a ter aqui a representação da barra com o seu nó de menor numeração, com o seu nó de maior numeração, com o seu número de barra. Se quisesse, podia também ativar o nome da sua secção e apareceria aqui botão 25 por 25, que é a secção que aqui temos introduzida. Se eu quiser, em secções, desenhar secções, eu posso ativar a representação dos eixos principais da barra. E então vão aparecer aqui, no nó de menor numeração sempre, dois eixos que identificam o Y, P, o Y principal, o ZP, o eixo Z principal, e do nó de menor numeração para o nó de maior numeração está o eixo longitudinal, o chamado XP. E, portanto, estes são os eixos que nós vamos precisar de perceber, de ter presentes quando formos introduzir ações como a ação de temperatura, por exemplo. Se formos aqui a ações, definir e pedirmos para introduzir uma ação de temperatura numa barra, hão de ver que o programa nos pede que a variação da temperatura, imaginemos que tínhamos aqui temperaturas de 40 graus até temperaturas no interior de uma arca frigorífica de menos 10 e queremos estudar essa situação. Portanto, temos que dizer qual é o eixo que tem a variação de temperatura, se é o eixo YP, e nesse caso o que iria acontecer era que a temperatura na parte negativa do eixo YP, portanto na face superior da viga seria uma, e na parte positiva do eixo YP, portanto na face inferior da viga seria outra. Se eu definisse que a variação de temperatura era em ZP, teríamos na parte esquerda, na parte positiva do eixo Z principal, uma temperatura e na parte negativa, na parte direita da nossa viga, outra temperatura. Mas vamos ver um esquema que explica isso melhor no nosso PowerPoint que aqui temos. Eu vou colocar esta imagem em plano grande para vermos então os eixos principais. Ora bem, há aqui informação que faz parte já de um tema que nós vamos abordar mais à frente, que é a questão dos esforços, da leitura dos esforços. Mas vamos centrar-nos aqui na representação dos eixos. Nós colocamos aqui a azul o eixo Z, o Z principal, e esta parte que aqui está é a parte do eixo Z principal positiva. E aqui atracejado a parte negativa do eixo Z principal. Depois temos representado a verde a parte positiva do eixo YP e ali a verde também a parte, e a tracejado, a parte negativa do eixo YP. Finalmente temos o eixo longitudinal, que é o eixo XP, que está aqui representado a vermelho. Okay? E portanto nós assim identificamos claramente numa viga, a partir do nó de menor numeração, que o YP é para baixo, o ZP é para a esquerda e o X é o eixo longitudinal. Okay? Portanto, quando aparecer alguma ação que se refira aos eixos principais, nós vamos ter que ter presente esta orientação de eixos. Y de cima para baixo, Z da direita para a esquerda e o X longitudinalmente do nó de menor numeração para o nó de maior numeração. Depois estão aqui algumas opções de representação de carga, de esforços, MX, FX, que serão tema mais à frente de análise, mas que basicamente se explica aqui neste desenho que as forças segundo X são os esforços axiais, porque é o eixo longitudinal da peça. A torção sobre o eixo longitudinal, por exemplo, a torção sobre um veio de transmissão, é um momento torsor. Okay? Cá está, o MX é o momento torsor. Portanto, quando nas listagens aparecer MX, será o momento torsor. Depois teremos as forças segundo Y, transverso, esforço transverso. Teremos o momento lateral fletor, quando existe uma torção em torno do eixo Y. Quando existe ali também um momento em torno do eixo Z, temos o eixo principal da viga. Mas isso será tema para vermos mais à frente. Não nos vamos preocupar muito com essa situação. Ora bem,
A nível de combinações de ações, já falámos desta situação, portanto não vale a pena voltar a insistir. Vou só explicar-vos como é que seria possível fazer a alteração dos valores de combinações. Ora bem, nós vimos aqui que se fizermos ações definir, quando introduzimos uma ação, temos a possibilidade de definir o tipo de hipótese que queremos para essa ação, permanente, sobrecarga, etc. E quando vimos aqui a função de ações e opções, tínhamos então aqui a hipótese de escolher ações, combinações de ações automáticas ou combinações de ações explícitas. E portanto, quando nós clicamos aqui no botão opções, nós temos acesso às opções de combinações de ações e podemos definir os coeficientes de segurança, 1,5, por exemplo, okay? No caso da ação ser desfavorável, no caso dela ser favorável, 1, não tem majoração, para betão, aço e para outros materiais. E também os coeficientes de combinação, por exemplo, se fosse um edifício de habitação, o RSA determina 04, 03, 02, se fosse de escritórios seria 07, 06, 05, portanto era ver nas tabelas no regulamento esses valores, introduzir aqui os valores. E portanto nós aqui poderíamos mudar qualquer destes valores de acordo com aquilo que era o que estava definido no RSA. Mas se nós nas preferências de trabalho que vimos na unidade anterior, na unidade temática 2, se mudarmos o nosso regulamento para, por exemplo, Eurocódigos, okay, reparem que a caixa de combinações de ações muda e os parâmetros também. Okay? Portanto, aqui aparece o valor de 1.6 e eu posso editar esse valor, o programa deixa modificar. Aqui aparecem os valores reduzidos e eu posso modificá-los e tenho aqui, em função do regulamento, a possibilidade de utilizar mais ou menos fórmulas nas combinações de ações e, portanto, poderíamos escolher exatamente essas opções aqui. Portanto, a função de definir como é que as combinações de ações serão realizadas é sempre dependente do regulamento que tiver selecionado em preferências regulamento. Okay? Eu vou voltar aqui a colocar a regulamentação do RSA e do REBAB. Vamos então agora passar a explicar como é que se faz a introdução de ações no programa Trical. Antes de começar a fazer essa introdução diretamente no programa, eu vou explicar o workflow, o procedimento. Normalmente vai-se a ações definir, aparecerá esta caixa de diálogo, onde nós iremos selecionar o tipo de ação que queremos introduzir. Imaginemos que queríamos introduzir uma ação descontínua em barras. Vamos clicar no botão que está à frente desse tipo de ação e vai aparecer uma caixa de diálogo como esta que aqui está. E agora vou explicar o conteúdo desta caixa de diálogo. Temos um Q, que é um sítio onde se coloca o valor da carga, neste caso em kN por metro linear, 10 kN por metro linear, por exemplo, o peso de uma parede exterior de tijolo cerâmico, uma parede dupla. Depois temos aqui o A, que é a distância ao nó de menor numeração, portanto, nestas caixas, sempre que aparece o A, é a distância ao nó de menor numeração da barra, ok? Como era uma ação descontínua, ela iria começar só a 3,20 metros do nó de menor numeração da barra e iria ter um comprimento de 1,5 m. Portanto, o L representa o comprimento da ação. Portanto, nestas caixas de diálogo, quando aparecer o L, é o comprimento da ação. Depois, o vetor de atuação da carga, que normalmente será uma ação gravítica e é referenciada aos eixos gerais. Reparem que está ali YG, portanto, os tais eixos que nós aprendemos na sessão anterior. E, se bem se recordam, os eixos gerais tinham na vertical o eixo Y, tinham o X da esquerda para a direita e tinham o Z colocado aqui. E, portanto, quando eu meto aqui um vetor y-, quer dizer que eu tenho uma carga a atuar para baixo, portanto, é uma carga gravítica. É uma carga da parede a fazer peso para baixo, portanto, cá está o vetor aqui colocado. O tricalco permite a colocação de qualquer vetor nas cargas, portanto, eu podia meter a carga com qualquer inclinação e segundo qualquer direção. Como trabalhamos com uma matriz de rigidez com 6 graus de liberdade por nó, podemos fazer a orientação das cargas na direção que quisermos.
Depois, por último, escolher o tipo de carga que estamos a introduzir. Se é uma carga permanente, se é uma sobrecarga, se é uma ação sísmica, se é a ação do vento. Portanto, definir aqui se é uma ação móvel, definir aqui o tipo a hipótese da carga que estamos a introduzir. E, portanto, dentro das caixas de diálogo de ações, normalmente as informações que são pedidas são este tipo de informações que aqui está representado e que tem aqui a explicação também, fica aqui registada a explicação para poderem mais tarde recordar esta tipologia que aqui está indicada. Vamos então fazer a introdução das ações no programa Trical. Ora bem, vamos aqui pedir para ver a estrutura completa. Vou aqui recentrar a imagem. Vou tirar daqui a representação dos eixos das peças porque não preciso delas agora, para ficar com o desenho um bocadinho mais limpo. E vou, por exemplo, pedir um plano horizontal que passe por um nó, por este nó que aqui está. E vou começar a introduzir então ações sobre barras. Portanto, ações, definir, vamos estudar primeiro as hipóteses de ações sobre barras. E então vou estudar a hipótese da ação superficial sobre barras. Ora bem, aparece-nos uma caixa de diálogo onde nós podemos introduzir cargas de três tipos distintos. Por exemplo, imaginemos que eu queria colocar aqui o efeito de uma laje sem ter que modelar ali. Então dizia que queria aqui 4 kNm² de carga permanente e queria 2 kN de sobrecarga. E a terceira hipótese nem precisava dela, não a utilizava. E agora, essa ação superficial é para ser modelada em cargas lineares de quanto em quantos centímetros? Vamos ter, por exemplo, de 25 a 25 centímetros. Depois, definir o vetor de atuação dessa carga. Vou meter o y- porque é uma carga vertical, uma carga a atuar para baixo. Depois, se existirem barras fictícias na estrutura, é para distribuir a carga sobre as barras fictícias? Não. Se existirem tirantes na estrutura, por algum motivo, é para distribuir as ações sobre os tirantes? Também não quero. Depois, as sobrecargas sobre as barras do contorno é para considerar com alternância ou sem alternância. Neste caso, eu vou aplicar a carga simples, portanto, vou meter sem alternância. E depois, o modo de distribuição desta ação superficial sobre as vigas é para ser isostática, como se fosse simplesmente apoiada, elástica ou plástica, portanto com um grau intermédio de encastramento ou com um grau maior de encastramento. Estas fórmulas estão no manual, depois vocês podem visualizar o momento negativo que aparece numa e noutra situação. Mas eu vou escolher isostática, ou seja, simplesmente apoiada, sem momentos nos apoios. Esta caixa de diálogo, ao introduzir esta ação, dava-me inclusive a possibilidade de eu introduzir logo uma laje associada, mas não é o que eu quero introduzir só a ação. Portanto, clico logo no botão de introduzir e sigo exatamente o mesmo procedimento que eu fazia com as lajes. Ou seja, eu introduzo um contorno, o contorno da ação superficial. Quando terminar o contorno, carrego na tecla Escape para dizer ao programa que já introduzi o contorno e depois clico em dois nós que definam a direção de distribuição da carga superficial. Por exemplo, daqui para aqui. E lá está a representação da carga superficial modelada de 25 a 25 cm e cá está logo a carga passada para as vigas. Portanto, temos logo ali a colocação da carga nas vigas. Portanto, repetindo, ações, definir superficial, preencher aqui os valores e introduzir o contorno da laje, tecla Escape e dar dois nós que definam a direção dessa mesma distribuição de cargas. Mas temos ainda mais hipóteses, mais tipos de cargas que são possíveis de introduzir em barras. Vamos à carga contínua para, por exemplo, paredes exteriores. Chegava aqui, definia o valor da carga que queria introduzir, por exemplo, os 10 kN, definia o vetor de atuação da carga, cá está, y-, uma carga a atuar graviticamente para baixo, e o tipo de carga. Vamos colocar então carga permanente e introduzir nas vigas que eu for clicando. E se eu quiser também posso utilizar uma janela para introduzir as cargas sobre os elementos estruturais. Quando eu introduzo uma ação através de uma janela, tenho que ter bastante cuidado, porque reparem, neste momento, ao abrir esta janela, eu vou carregar duas vigas com a carga de 10 kN, mas vou carregar também dois pilares com essa mesma carga, porque dois desses pilares que aqui estão totalmente dentro da caixa de seleção das ações. Okay?
Portanto, o pilar 71 e o pilar 72 iriam ficar também com a carga aplicada. Ora, não é isso que eu quero, portanto, o procedimento correto seria introduzir uma a uma, ou então, utilizando a função que vos expliquei na unidade anterior, desativar a representação dos pilares e, portanto, a partir deste momento eu posso, por simplesmente, chegar aqui e já posso meter uma janela aqui de seleção sem qualquer problema e aparece logo ali introduzidas essas cargas. Okay? Portanto, clicando ou abrindo uma janela, é fácil introduzir as ações nas barras, como vocês veem. Ora bem, na ação descontínua o procedimento é exatamente o mesmo. Eu defino o valor da carga, cá estão os 10 kN, defino uma distância ao nó de menor numeração. Imaginemos que a parede exterior, por exemplo, não ocupava todo este espaço que aqui estava, porque havia aqui um envidraçado grande, e portanto eu indicava que a carga começava a 3 metros, por exemplo, do nó de menor numeração e que tinha 1,5 m de comprimento. E vamos aqui colocá-la, então, nesta viga que aqui está. O nó de menor numeração é o 33 e, portanto, cá está colocada a 3 metros e com 1,5 m de comprimento. De referir que as cargas contínuas o programa representa-as a vermelho, as descontínuas a azul para diferenciar umas das outras. Okay? Ações triangulares sobre barras, também muito fácil de utilizar. Temos aqui a carga no ponto 1 e a carga no ponto 2, portanto no nó de menor numeração e no nó de maior numeração. E temos o vetor de atuação. Para ser diferente, eu vou pedir um vetor de atuação horizontal, uma carga como se fosse uma carga de vento. E vou pedir que seja então segundo x mais. Okay? E vou indicar, por exemplo, até poderia indicar que era uma ação de vento. E introduzir, por exemplo, nesta viga que aqui está. E reparem que tem ali uma ação triangular a atuar nesta zona. Okay? Já agora explicar que se eu clicar 2 vezes, a carga duplica, acumula. E se eu clicar 3 vezes, a carga triplica. Okay? Portanto, conforme eu vou clicando, vai-se introduzindo sempre mais carga nessa barra. Depois temos a possibilidade de introduzir ações pontuais em vigas ou em pilares. Vamos, por exemplo, ativar aqui agora a representação dos pilares para introduzir uma ação pontual sobre um pilar. Então, poderíamos chegar aqui ao menu de ações, definir, escolher uma ação pontual em barras e indicar o valor da carga, a distância ao nó de menor numeração, A é a distância ao nó de menor numeração, suponhamos que eu queria a meia altura do pilar, 1,5 m, o vetor de atuação da carga, imaginemos que é uma carga horizontal também, agora a atuar, por exemplo, segundo Z-, daqui para ali, e uma carga do tipo permanente. E então faço introduzir e meto aqui a carga. Cá está ali a carga introduzida. Okay? E, portanto, uma ação pontual sobre uma barra sem ter necessidade de ter ali um nó. Okay? Em certos softwares é necessário clicar ali para ter ali um nó para introduzir a carga. Aqui não é necessário fazer essa situação. Depois o efeito de temperatura sobre barras. Ora bem, o efeito de temperatura tem o valor da temperatura no eixo positivo e no eixo negativo que nós selecionarmos aqui. Então, se nós quisermos uma variação de temperatura uniforme, ou seja, existe extensão ou encurtamento da barra, mas a barra não tem momentos fletores porque a temperatura é igual dos dois lados, não há torção, okay? Deixamos estes valores iguais. No entanto, se nós queremos simular uma diferença de temperatura entre o exterior e o interior, imaginemos que no interior da casa tínhamos 22 graus e cá fora podia chegar aos 40 graus. Okay? Nós podemos definir exatamente essa situação aqui. O eixo é o eixo ZP para fazer a definição entre o exterior e o interior da casa. Okay? Portanto, 40 na parte positiva do eixo Z, que é para ali, e na parte negativa do eixo Z, 22. E dizer, evidentemente, que é um efeito de temperatura, hipótese da ação de temperatura. E introduzir aqui e aqui. Okay? Já agora,
mostrar-vos porque é que foi o eixo Z que eu escolhi. Portanto, se eu viesse aqui a secções, desenhar secções e pedisse para desenhar eixos, o eixo Z vai para ali. Portanto, eixo positivo Z, 40 graus, o eixo negativo dos Zs, que fica para este lado, 22 graus. Okay? Se eu quisesse, agora podia já utilizar a tal função de ações modificar em barras, e se eu clicar nesta barra, vejam que eu tenho cá o peso próprio da barra, a carga de 10 kN que resultou da ação superficial, que é aquela que tem um asterisco, é um resultado de uma degradação de cargas. Depois temos aqui 5 kN de sobrecarga, hipótese Q1, ali, que foi também da carga superficial que colocámos. Depois temos uma carga de temperatura aqui aplicada de 40 e 22 graus no eixo Z principal. E temos a carga triangular, QT, aplicada com 0 kN no nó de menor numeração, 10 kN no nó de maior numeração, colocada a 0 cm do nó de menor numeração, portanto ao longo da barra toda e com 5 metros de comprimento e com orientação X+, para hipótese de vento. Portanto, dava-nos a listagem de todas as ações que ali estão introduzidas. Podíamos assim editar, modificar valores, fazer aquilo que eliminar também cargas, se assim quiséssemos. Voltemos ao menu de ações para fazer a introdução de um momento. Ora bem, o momento é muito semelhante à introdução do momento, é muito semelhante à introdução de uma ação pontual, só que temos que indicar qual o eixo sobre o qual o momento se produz. Portanto, chegamos aqui, introduzimos aqui um momento, imaginemos 15 kN, indicamos a que distância é que seria esse momento, imaginemos a 2,5 metros, a meio de uma viga, e o eixo. Portanto, neste caso já aparece o eixo XP porque temos de ter momentos torsores. Okay? Fletores laterais, fletores principais ou torsores. Vou meter um momento torsor, por exemplo. E vou colocar aqui, introduzir uma carga permanente. Era uma máquina qualquer que tivesse aqui colocada nesta viga, por exemplo, uma máquina de refrigeração, um ar-condicionado, uma coisa qualquer que provocasse aqui um momento. Então punha-se ali esse valor e cá está a representação desse momento aqui. E portanto com isto cobrimos as ações em barras. Depois tínhamos a hipótese de introduzir ações em nós e portanto vamos ver como é que se introduzem ações em nós. Definimos mais uma vez o tipo de ação, ali o pontual, clicamos no botão que está à frente, definimos o valor da carga, o vetor de atuação e o tipo de carga. Depois é uma questão de introduzir no nó que nós queiramos, por exemplo, no topo deste pilar. É, portanto, bastante simples a introdução de ações em nós. O momento localizado no nó também é bastante simples de introduzir. Colocava aqui o valor do momento, okay, a direção e introduzia o momento. Vamos, por exemplo, colocar no topo deste pilar que aqui está. Cá está a representação do momento ali naquele nó. Ainda há ações que se podem introduzir em nós. Assentamentos, por exemplo, vinha aqui e definia que tinha um assentamento de 2 cm previsto numa determinada sapata e faria a introdução desse assentamento, por exemplo, numa das sapatas que aqui está. Vamos aqui recentrar a imagem e vamos colocar o assentamento aqui nesta sapata. Okay? Portanto, a possibilidade também de introduzir assentamentos. Também era possível introduzir efeitos de mola, definir as constantes de rigidez ao deslocamento e à rotação em qualquer nó da estrutura. Okay? Seria também fácil era chegar e introduzir o efeito de mola, cá está, no nó que pretendêssemos. E, portanto, ações em nós, como veem, é bastante simples a sua utilização. Temos agora a possibilidade de estudar também a introdução de ações em planos. E quando falamos em planos, falamos em ações sobre lajes ou sobre paredes resistentes. Vamos então aqui estudar com mais pormenor a laje que temos nesta nossa estrutura. Ora bem, aqui temos uma laje. Eu vou até definir aqui umas secções um bocadinho mais simpáticas, aqui umas secções bastante grandes para estas vigas.
E vou aqui fazer uma explicação muito rápida. Para o efeito, eu vou pedir para verificar primeiro a geometria, ok? E explicar uma situação que interessa diferenciar, embora para o utilizador acabe por ser sempre igual, para o programa é diferente e, portanto, eu vou explicar aqui uma situação. Ora bem, para o efeito eu vou ativar aqui dois planos em simultâneo e falar do seguinte. Uma barra no TreeCalc é sempre representada, vamos aqui pôr, desativar a representação das ações, é sempre representada a preto, tem um nó inicial, tem um nó final, tem uma lei de cargas e tem uma secção atribuída. Okay? A partir do momento em que uma barra faz parte de uma laje, de uma grelha, para nós continuamos a tratá-la como se fosse uma barra, atribuímos secções, atribuímos cargas, vemos as armaduras dela, portanto é a mesma coisa como se fosse uma viga, não tem qualquer problema. Só que internamente o programa vai partir esta barra em N troços para receber todos os esforços de todas as nervuras de laje que aqui chegam, da modulação da laje. E, portanto, a matriz de rigidez desta barra é uma coisa, a matriz de rigidez desta barra é outra. Então o programa, apesar de nos permitir tratá-las como se fossem iguais, representa uma a preto, como está ali representada, e representa outra a azul, como aqui está. E chama a uma barra e chama a outra viga de laje. Okay? Para nós, é só sabermos que isto existe e que devemos de procurar as funções de barra aqui e as funções de viga de laje aqui, em geometria, laje maciça e viga de laje, mas para tudo o resto é igual. Se eu quiser atribuir uma secção, faço definir secção, digo a secção que quiser e tanto atribuo à barra como atribuo à viga de laje. Não tem qualquer diferença a nível de funcionamento. Mas eu não defini vigas de laje. O próprio programa, quando reconhece que existem barras dentro das grelhas, ele, na verificação de geometria, faz logo essa adaptação. E, portanto, o próprio programa é que me fez a conversão automática desses elementos. Portanto, eu nunca me preciso de pensar em ter que convertê-las, porque quando fizer a verificação de geometria, o próprio programa vai fazer isso. Isto tudo para explicar que nós vamos agora trabalhar sobre planos. E quando falamos de planos, estamos a falar de lajes, por exemplo, maciças, lajes de fundação, lajes fungiformes aligeiradas, que trabalham exatamente com os elementos viga de laje e não com os elementos barra. E, portanto, sempre que eu quiser introduzir ações em lajes, mesmo que seja sobre as vigas de laje, eu utilizo a função de ações definir em planos. E então como é que eu introduziria as paredes exteriores nesta laje? Simples, uma ação contínua, tal e qual como fiz para as barras, só que agora para um plano. Defino aqui o seu valor, à mesma, 10 kN, o vetor de atuação, o tipo de carga e clico desde aqui até ali. Eu peço desculpa, tenho aqui desligado a representação das ações, por isso é que ela não apareceu, vou ativá-la, lá está a carga. Okay? Vou voltar a introduzir então as ações, em ações definir, contínua, e vou clicar desde este nó até este nó, e cá está ali a carga da parede exterior representada. E depois podia continuar a introduzir a ação da parede exterior na minha estrutura. Também poderia introduzir em qualquer zona da laje essa mesma ação contínua. Okay? Tenho total liberdade para a introdução dessa ação. Mas também podia colocar na laje, que é um elemento laminar, ações superficiais. Por exemplo, uma máquina localizada em determinada zona do edifício, ou haver aqui uma zona que sequer uma zona de arquivo ia ter cargas maiores, e portanto eu podia chegar aqui e dizer que ali preciso de mais 3 kN de carga permanente e mais 1 kN de supercarga, por exemplo. E pedir para introduzir uma ação superficial, por exemplo, só nesta zona da minha estrutura. E cá está a representação dessa ação superficial. Okay? Aqui está. Podia também introduzir ações pontuais e momentos localizados na laje. Como é que funciona? Da mesma forma que a ação pontual em nós ou em barras. Definimos aqui o seu valor e depois é uma questão de introduzir a ação no sítio que nós quisermos.
Podemos clicar em nós da laje que já existam com o botão esquerdo do rato, como fiz aqui, ou posso com o botão direito do rato ir introduzindo ações em qualquer sítio. Okay? Também podia, como sabem já da unidade temática anterior, ter um DWG por baixo e servir-me desse DWG para referir. Vamos também aqui a ações, definir e ver que temos também a possibilidade de definir ações de terrenos e fluidos e vamos introduzir uma parede resistente para estudar melhor esta situação, mas também temos a possibilidade de definir ações de temperatura. E aqui, imaginemos que esta laje era a laje de cobertura, não é, mas que era a laje de cobertura e que estava exposta à ação de temperatura ao sol durante todo o dia. Então nós poderíamos chegar aqui e indicar exatamente que as temperaturas poderiam chegar aos 45 graus na parte superior e que cá dentro, com o ar-condicionado ligado, poderiam andar à volta dos 18 graus. Okay? E depois dizia em toda uma laje ou parede, ou então só numa área determinada do plano. Okay? Por exemplo, se houvesse aqui uma câmara frigorífica, podia estudar só para a câmara frigorífica, mas vamos aqui para toda a laje. E portanto era uma questão agora de introduzir esse efeito nesta laje que aqui está. Portanto, poderia-se clicar, poderia-se abrir uma janela para introduzir essa ação de temperatura. Ora bem, entretanto tenho aqui um pedido de um colega para fazer a repetição da introdução da ação pontual nas barras, penso que é essa a pergunta, vou aqui confirmar. Como se marca a posição de uma carga pontual numa barra, então vamos mostrar exatamente essa situação novamente. Ora bem, nós poderíamos então chamar um plano de uma barra para o ecrã, para facilitar a introdução da ação. E agora, o que me interessa normalmente antes de introduzir a carga é saber qual é o nó de menor numeração, por exemplo, o nó de 41 e o nó de 45, aquele é o nó de menor numeração. Okay? E portanto, quando eu fizer ações, definir e pedir para introduzir uma ação pontual numa barra, a pergunta que o programa me vai fazer é o valor da carga. Imaginemos que eram 15 kN, ou vamos meter aqui uma coisa grande para se ver, 300 kN. E agora, esta distância que aqui está, o A, é sempre a distância ao nó de menor numeração. Portanto, se a viga tem 5 metros e eu quero colocar a carga a meio da viga, meto aqui 2,5 metros. Mas se eu quero colocar a carga, por exemplo, a 1 metro do nó de menor numeração, meto aqui 1 metro. Depois indicar o vetor de atuação da carga, por exemplo, gravítica, a atuar para baixo, e o tipo, a hipótese da carga permanente. E introduzir. Portanto, quando eu clicar, lá está, a 1 metro do nó de menor numeração, a introdução da ação de 300 kN ali naquela viga. Okay? Portanto, o que nós temos de ter em atenção é qual é o nó de menor numeração e o nó de maior numeração e depois indicar a distância em função disso. Ora, a nível de ações em planos, faltava-nos introduzir a ação de impulsos de terrenos e impulsos hidrostáticos na nossa estrutura. Para o efeito, eu vou colocar aqui uma parede resistente, vou fazer parede resistente, introduzir e vou dizer que era uma parede resistente que vai daqui até aqui. E dizer que termina na cota de 3 metros, portanto só ali naquela zona. Vou dizer que tem um apoio encastrado, que vai ter uma sapata, que vai ser de betão armado e que tem 25 de espessura, por exemplo. E portanto, aceitar a criação dessa parede aqui. As sapatas já não eram necessárias ali, já a parede tem a sua própria sapata, portanto estas sapatas poderiam sair daqui. Em geometria, sapata, eliminar. Os lentéis podiam cá ter ficado à mesma, mas vamos estudar agora a ação do impulso térreo e do impulso hidrostático sobre a parede resistente. Ora bem, para o efeito eu vou desativar aqui os eixos principais das barras, para não encherem aqui o nosso ecrã, já desapareceram, e vou ativar o eixo principal da parede, que é aquele que eu preciso, porque é sobre a parede que eu vou introduzir a carga. Então vou a geometria, parede resistente, e peço aqui para desenhar os eixos da parede resistente. E reparem que aparece-me aqui, então, o eixo Z, que identifica o exterior e o interior da parede. Z mais é a parte de fora, Z menos, a parte negativa do eixo Z, será a parte interior do nosso edifício, portanto, a parte interior desta parede. Então agora vou a ações, definir,
e vou aqui à hipótese de introdução de terrenos, de impulsos de terrenos e impulsos hidrostáticos sobre a parede. E então digo se existe a pressão do terreno sobre a parede e se existe nível freático, ou seja, impulso hidrostático sobre a parede. Ora, em primeiro lugar, eu posso adicionar aqui terrenos. Vou aqui adicionar, vou copiar vou à base de dados de terrenos, que vamos ver mais à frente na nossa apresentação de hoje, e vou escolher aqui uma argila semidura. Okay? E portanto ele guarda, fica logo com os dados desse terreno e coloca-me aqui uma camada de argila semidura e depois mais uma camada do terreno que estava para cima, que eu não sei qual era, mas que vou aqui definir uma argila branca, por exemplo. Okay? E portanto tinha aqui dois tipos de terreno distintos. Também podia editar estas cotas aqui diretamente, ficando com valores diferentes para os estratos de terreno que ali estão. Agora, vou também editar aqui a cota superior deste terreno, uma vez que nós temos a nossa parede desde a cota 0 até a cota 300, portanto, a cota da rasante é de 3 metros. Okay? Agora sim, está ali o nosso terreno bem definido. Podia indicar uma sobrecarga que existisse aqui adjacente no terreno, por exemplo, um parque de estacionamento, uma coisa qualquer que tivesse aqui uma sobrecarga de utilização, uma sobrecarga ali colocada, uma carga distribuída. Podia indicar se o terreno tinha inclinação ou não, colocar aqui, por exemplo, 15 graus de inclinação, aquilo que eu quisesse. Depois iria aparecer na representação das armaduras essa situação, nos desenhos de armaduras, a inclinação do terreno. Poderei indicar que tipo de impulso é que eu tenho, se é um impulso ativo, se é um impulso passivo ou se é um impulso em repouso. Neste caso, o muros de cabo está encostado à estrutura, vamos colocar impulso em repouso. E esta seria a pressão do terreno a colocar nesta parede resistente. E agora só tenho que dizer de que lado é que está o terreno, se está na parte negativa do eixo Z ou se está na parte positiva do eixo Z. Ora, está na parte positiva do eixo Z, portanto tem que assinalar ali essa situação. Mas, se houver nível freático, eu meto aqui também o nível freático, indico aqui a cota do nível freático, imaginemos que ia até a cota de 2 metros, não ia até lá acima, ali está ele representado. E, portanto, aplicava o nível freático também na mesma face. E depois era uma questão de introduzir aqui a carga, quer do impulso hidrostático, quer do impulso do terreno. E, portanto, aqui aparece. Agora perguntam-me, então e se eu tivesse uma piscina do lado interior e tivesse lá de vez em quando água? Então, também poderia, vinha aqui, não tem problema nenhum, só tinha água, portanto achava o nível freático, a piscina tinha só água até a cota 1,5 m, por exemplo, e nem sempre estava cheia, portanto vamos estudar como sobrecarga, e a face solicitada era os em menos. E introduzia agora essa ação aqui na parede. Cá está a representação ali do lado de dentro. Okay. Portanto, aqui a representação quer do impulso hidrostático do lado de dentro, quer do impulso terreno e hidrostático do lado de fora. Portanto, poderia assim introduzir ações em muros de cabo, mas também em piscinas, em reservatórios, e como o Tricalc faz a comprovação da fendilhação em paredes, em lajes, nós podemos estudar os reservatórios e podemos estudar as piscinas com esse controle de abertura de fenda no programa Tricalc. Ora bem, fica-nos a faltar a possibilidade da introdução do sismo e do vento. Okay? Ora bem, neste curso de iniciação básica nós vamos dar as opções de introdução do sismo para o RSA, não vamos estar a falar de outros regulamentos, haveria a possibilidade de ver o Eurocódigo 8, as normas americanas, enfim, de estudar outros regulamentos, mas vamos centrar-nos só no exemplo do RSA, embora falemos depois dos espectros de resposta para outros países e como é que se poderia calcular o sismo para outros países com outros espectros de resposta. E relativamente ao vento, vamos também dar só aqui os nossos tópicos gerais de como é que se introduz a ação do vento. Ora bem, a primeira opção que se tem que tomar quando se faz a introdução da ação sísmica é vir a ações, opções e escolher
se queremos realizar uma análise estática, uma análise dinâmica ou uma análise genérica. A análise genérica utiliza os espectros de resposta que eu depois defini numa função que se chama ações espectros de resposta. Se eu escolher o RSA dinâmico, eu vou fazer uma análise dinâmica com sobreposição modal espectral dos vários modos de vibração e com uma combinação quadrática completa dos vários modos de vibração. Portanto, aquilo que o RSA recomenda como o ideal para a análise sísmica de edifícios. Vamos ter logo os espectros de resposta carregados automaticamente pelo programa, quer para sismo tipo 1, quer para sismo tipo 2. Portanto, sismo perto, em terra, e sismo afastado, portanto, no mar. Também podemos fazer uma análise estática pelo RSA, que é basicamente cálculo da frequência em função do número de pisos, portanto, algo muito simplificado que praticamente nunca utilizaremos e iremos sempre utilizar a análise mais completa. Após termos escolhido estas opções, nós temos a possibilidade então de vir a ações definir, onde estão todas as ações, todas as possibilidades de introdução de ações, clicar no botão que fica disponível, que é o dinâmico, porque nós selecionamos o dinâmico lá atrás, escolher a zona sísmica, okay? Zona A, Alentejo, Algarves, Lisboa, Val do Tejo, zonas B, C, D, já ao norte, Trás-os-Montes, Porto, portanto zonas com pouca atividade sísmica ou com atividade sísmica de baixo grau. Eu vou escolher aqui uma zona B, depois escolhermos o tipo de terreno, um terreno melhor, com melhor comportamento a nível sísmico, rochas, tem uma velocidade de propagação das ondas sísmicas maior, portanto não há a possibilidade de haver uma superposição, uma ampliação dessas ondas sísmicas. Depois solos coerentes e solos coerentes moles, portanto a situação pior seria esta. Vou escolher uma opção intermédia também. Indicar a cota do solo, 0, é onde começa a nossa estrutura, e considerar a ação sísmica vertical, sim ou não. Ora bem, normalmente convém estudar a ação sísmica vertical se nós tivermos pilares que acabem em cima de lajes, não tenham continuidade para a fundação, vigas com grandes cargas que cabem noutras vigas, apoios indiretos, portanto, escadas, lanços de escadas em consola, que portanto têm uma vibração vertical que pode ser significativa. Nesses casos, convém fazer o estudo da ação sísmica vertical. Caso não tenhamos situações destas, não vale a pena ativar a ação sísmica vertical porque vai aumentar o esforço de cálculo do programa e vai aumentar o tempo de cálculo do programa porque passaremos a trabalhar com mais graus de liberdade. Depois temos aqui um botão que se chama Avançadas, que nos permite escolher a nível de algoritmos de resolução do cálculo sísmico, determinação de modos de vibração, qual o método que queremos utilizar. Ora bem, normalmente utiliza-se aquele que é o mais rápido e também o mais exato, globalmente sem condensação, o método FIST, que é uma das novidades da versão 8.0. Ao trabalharmos globalmente sem condensação, vamos ter a matriz de rigidez única com 6 graus de liberdade e a ação do sismo vai ser aplicada sobre esse modelo. Okay? Também temos globalmente sem condensação, mas com um algoritmo que não é tão rápido como o FIST, é um algoritmo mais antigo. Depois temos globalmente com condensação de 2 graus de liberdade, através do método Jacobi, e depois por direções separadas, aplicar as ações sísmicas sobre a estrutura com a matriz de rigidez primeiro numa direção e depois na outra. Portanto, normalmente iremos sempre para esta primeira opção. Depois, a consideração da massa rotacional, convém ter atenção, a componente rotacional. Considerar a excentricidade acidental, o RSA tem isto para simular a questão da massa rotacional, portanto, ativar as duas é um pouco de exagero, portanto, normalmente considera-se só a massa rotacional de forma automática e não se simula com excentricidades acidentais. Depois, a opção de combinar a ação sísmica horizontal do sismo segundo a regra dos 30%, ou seja, quando atua o sismo numa direção, considerar que atua 30% do sismo na outra direção, podemos ativar ou não. A aceleração sísmica rotacional do terreno, em Portugal não existem valores para isto, penso que só no México é que tem valores para isto, portanto vamos deixar a zero, não contabilizar essa situação. E depois o número de modos de vibração a considerar. Vamos meter aqui sempre o máximo, porque os computadores hoje em dia são bastante rápidos e, portanto, podemos ir até aos 30 modos de vibração que o programa permite e até aos 100% de massa mobilizada nos modos de vibração. Esta percentagem de massa nunca deve ser inferior a cerca de 70% da massa, até 80% da massa do edifício. Isto porquê? Porque se nós, nos 30 primeiros modos de vibração, não conseguirmos mobilizar mais de 70% da massa acumulada do edifício,
quer dizer que os modos de vibração mais significativos, que são aqueles que movimentam mais massa, que são exatamente os que são relativos aos deslocamentos dos pisos, ainda não foram apanhados pela análise do programa. Portanto, convém no fim, e eu vou mostrar aonde, fazer uma verificação da massa que foi mobilizada na análise sísmica. Okay? Aceitar, indicar a ductilidade, a tipologia da estrutura, o coeficiente de amortecimento, se é um edifício sensível ou não, hospitais, bombeiros, portanto, aqueles edifícios que têm que ter especial resistência ao sismo, e as massas que estão presentes quando se combina a ação sísmica do sismo com a ação de base, se é para utilizar os valores que vêm no RSA ou se queremos personalizar. Portanto, no caso do RSA, 20% das sobrecargas, 0% de neve e 40% de ações de móveis presentes quando atua o sismo como ação de base, mas nós podemos aqui mudar esses valores caso queiramos. Aceitar e, portanto, depois seria fazer ações, introduzir ações sísmicas e iríamos introduzir as ações sísmicas sobre a nossa estrutura. Neste caso, em princípio, não será possível fazer essa introdução porque a estrutura deverá ter erros de geometria. Por acaso não tem, surpresa, surpresa. E então, se eu quisesse, poderia introduzir ações sísmicas e o programa iria-me fazer então a introdução das ações sísmicas sobre a estrutura. Okay? Portanto, modelação das lajes, modelação das paredes resistentes, construção da matriz de rigidez e depois o cálculo do sismo nas várias fases, desde a 1 até à fase 4, para introduzir as ações sísmicas sobre a estrutura. Depois de introduzidas as ações sísmicas sobre a estrutura, seria possível obter informações como centros de massa, centros de rigidez, acertar esses valores e também ver um vídeo com o comportamento da estrutura ao sismo. Por exemplo, vamos aqui pedir para visualizar a cota 300 e se eu vier aqui a resultados gráficos pedir para visualizar os centros de massa e os centros de rigidez, aqui vai aparecer exatamente essa informação a nível de gráficos de centros de massa e centros de rigidez. Se quisesse também podia apresentar o tal vídeo que eu vos referi, na perspectiva que eu quiser, com a informação que eu quiser, visível no ecrã, e portanto podia fazer resultados gráficos, sismo, criar animação e pedir para visualizar, vamos aqui meter a escala um bocadinho exagerada, para visualizar os 5 primeiros modos de vibração em termos de animação. Portanto, cá está aqui a visualização do comportamento da estrutura. Okay. Descobria já que a estrutura daqui para baixo está considerada como enterrada, porque ali era a cota 0 e eu tinha dado na ação sísmica que a cota 0, o sismo só iria daqui para cima. Portanto, enganei-me ali na situação de definição da cota, okay? E portanto teria que aqui em ações definir, corrigir a cota do Sol para menos 300 para fazer então a introdução depois da ação sísmica como deve ser sobre a estrutura. Okay? Eu não vou fazer, já ficou a ideia de como é que se faz então a introdução da ação sísmica sobre a estrutura e cá tínhamos os períodos, frequências aqui que era possível também de obter caso ainda tivesse aqui a ação sísmica calculada. Ora bem, o passo seguinte é a introdução da ação do vento na estrutura. Aliás, a ação do vento deveria ser introduzida antes da ação sísmica, mas optei por este caminho porque a ação do vento será aquela que possivelmente terá mais complicações a nível de explicação e, portanto, guardei-a para o fim. Isto porquê? Porque nós, quando formos fazer a análise da ação do vento, por exemplo, para esta estrutura que temos agora no ecrã, eu vou pedir aqui para utilizar uma caneta para desenhar. Portanto, nós quando fizermos agora o estudo da ação do vento, o que é que vamos ter que fazer em termos de regulamento e em termos de programa? Vamos ter que pensar assim, ora, quando o vento soprar nesta direção, vou chamar a isto de hipótese de ação. E então batizo esta como 3. Hipótese 3, 4, 25 e 26 são hipóteses de ação do vento.
E então o que é que eu tenho que pensar? Tenho que pensar o seguinte: o que é que o regulamento me diz quando o vento sopra assim? Diz-me que eu vou ter uma ação de pressão nesta fachada, que é perpendicular ao vento, diz-me que eu vou ter uma ação de sucção nas fachadas laterais e diz-me que eu vou ter uma ação de sucção na fachada oposta. E portanto, esses são os painéis de carga, esses painéis da ação de vento que eu tenho que introduzir na estrutura. Ok? Portanto, o que eu tenho que fazer quando quero introduzir a ação do vento é exatamente vir aqui a ações, definir, ativar ali a opção do vento e indicar que quando estou a estudar a hipótese 3 do vento, que é esta que aqui está, que é vou ter uma ação de pressão sobre esta fachada, portanto uma ação segundo x mais, okay? E vou dar aqui os dados que eu obtenho no regulamento. Imaginemos uma pressão dinâmica de 0,2, um coeficiente de forma, por exemplo, para pressão de 0,7, okay? E fazer aqui a introdução desses dados. E agora, podia pensar assim, quando o vento sopra dali, será a hipótese de ação 4. Portanto, quando o vento sopra dali, na hipótese de ação de vento 4, o que é que acontece a esta fachada? Tem sucção. Então eu vou aqui e digo para a hipótese 4, o vento vai a ação sobre esta fachada vai ser de sucção, vai ser na direção x menos. E meto aqui x menos. E meto aqui o valor da pressão dinâmica, que é igual, é calculado no regulamento, e depois meto aqui o coeficiente de forma que agora passa a ser de 0,5. Okay? Isto depois é tirado do regulamento para utilizar o caso mais frequente, 0,7, 0,5 e 0,2. Okay? Depois, quando o vento soprar deste lado daqui, eu vou ter pressão nesta fachada e vou ter sucção nas outras três, inclusive naquela que é a fachada oposta. Então, eu digo que o vento ali vai me provocar também sucção, portanto, vai atuar ali a ação naquela fachada segundo x menos. Para a hipótese 25, com a pressão dinâmica que nós já tínhamos visto e o coeficiente de forma de 0,2. Okay? Finalmente, quando o vento atua daqui, okay, vou ter ali sucção também, tanto vento a atuar naquela fachada segundo x menos, com o valor da pressão dinâmica que já tínhamos definido e com o coeficiente de forma igual à outra lateral que era de 0,5. Okay? A distribuição da ação do vento sobre as barras vai ser contínua ao longo da altura dos pilares e é uma superfície fechada. Fachada, se fosse uma superfície aberta, eu escolhi a estrutura e ele considerava só que a situação resistente eram as barras. Okay? Mas neste caso vou dizer que é uma fachada. E vou pedir para guardar esta superfície de vento com o nome da fachada A, por exemplo. E faço introduzir. E introduzo então este painel da ação do vento nesta fachada. Dou o contorno, tecla de escape e depois é como se fosse uma laje, tal e qual. Depois dois nós definem a distribuição da ação do vento. E lá está o painel e lá estão as cargas já sobre os pilares da ação do vento. Okay? Inclusive, se eu quisesse, fazia ações modificar em barras e podia já saber quais eram os valores das cargas que estão ali do vento. Para a hipótese 3, para a hipótese 4, para a hipótese 5 e para a hipótese 26. Reparem que a situação mais desfavorável era o vento, quando era ali perpendicular, que dava 2,10 e na outra direção eram as laterais que davam 1,5. Okay? Mas, portanto, tinha essa informação logo aqui e tinha ali o painel de vento. O facto de ficar com o painel de vento ali permite-me editar toda a ação do vento numa única operação, em vez de ter que andar depois barra a barra a mudar a ação do vento. Okay? Portanto, convém sempre guardar aquela opção para a ação do vento. E depois tratar-se-ia de repetir o mesmo procedimento para cada uma das fachadas que faltam. Com este procedimento vocês podem aplicar o vento com qualquer geometria, como vocês estão a ver, inclusive eu podia aplicar, porque às vezes a pressão dinâmica varia com a altura do edifício, uma pressão dinâmica aqui e depois fazer um contorno mais acima e outro contorno mais acima se fosse um edifício de grande altura. Portanto, este método permite-vos uma grande versatilidade na análise do vento sobre as estruturas. Okay? E com isto, nós temos
todo o menu de introdução de ações definir, analisado, e a possibilidade de introduzir ações sobre a estrutura com a explicação que tivemos a ver hoje. Okay? Regressemos então ao nosso PowerPoint. Tínhamos aqui a explicação da introdução das ações e antes de sair do menu de ações, há aqui referência a algumas funções importantes que também convém analisar. É a função de ações modificar, que eu já não vou entrar mais nela, já vimos como é que funciona. É a ações tipo a desenhar. Ora bem, essa eu mostrei a caixa, mas não mostrei o seu funcionamento. Reparem que nós temos aqui N ações introduzidas e se eu vier aqui a ações tipos a desenhar, eu posso chegar e dizer assim, olha, eu não quero ver as cargas permanentes. Desapareceram as cargas permanentes, só ficaram as cargas do vento e as sobrecargas. A carga triangular que eu introduzi há pouco era sobrecarga. Aqui a sobrecarga era só a água, o impulso hidrostático do interior do edifício para o exterior. Tudo o resto, que eram cargas permanentes, desapareceram. Okay? Portanto, eu posso filtrar as ações por tipos, por hipóteses de ação, mas também posso por tipos de ações. Por exemplo, eu chegava aqui e dizia assim, olha, eu não quero ver as cargas relacionadas com ações superficiais em barras. Então desativava aqui e desapareciam as ações que tínhamos há bocado aqui colocadas desta distribuição da ação superficial que ali tinha sido colocada. Reparem que se eu voltar a ativar, até vou colocar a caixa aqui, se eu voltar a ativar essa representação da ação superficial, como está agora com uma laje, não aparece assim representada, mas apareceria, é ali em cima, peço desculpa, era ali em cima, está certo, lá voltou a aparecer então a ação superficial. Ainda em ações tipos de desenhar, ações tipos a desenhar, se eu quisesse desativar a representação, por exemplo, das ações devido ao vento, clicava aqui, faria aceitar e reparem que as ações do vento sobre estas barras já não estão aqui presentes. Já não estão aqui presentes, estão presentes as outras, mas essas foram desligadas. Portanto, resumindo, eu posso desativar por hipótese de ação ou por tipo de ação. Vou ativar aqui outra vez o vento e voltaram as cargas relacionadas com o vento. Depois, ainda no nosso PowerPoint, temos a indicação das ações vínculos. Ora bem, estas ações vínculos é uma função que permite gerir os painéis de ações de ventos e as ações das lajes, as ações superficiais. Como eu não introduzi nenhuma laje unidirecional ou de chapa de cofragem perfilada, aqui aparece vazio, mas nas superfícies de vento já me aparece aqui o painel que eu criei. E agora, eu tenho aqui uma série de funções para eliminar ações, recalcular ações, modificar a superfície. Podia chegar aqui e dizer que queria modificar aqui parâmetros da superfície, da carga, inclusive a geometria da superfície. Okay? Se não era até ao terceiro piso, era só até ao segundo, eu clicava aqui e definia o novo contorno. Portanto, eu aqui posso gerir estes painéis de ações, quer das lajes, quer das superfícies do vento, de forma direta. Podia mudar a cor, podia mudar a direção de distribuição, podia ter visível ou não ter visível a representação daqueles painéis, podia ter subpainéis, painéis mais pequenos, portanto, poderia gerir toda esta informação das ações introduzidas como painéis na estrutura. Finalmente, a questão dos espectros de resposta, ou seja, se nós estamos a trabalhar em países que não utilizam os nossos espectros de resposta, como é que se faz? Ora bem, é bastante simples. Vamos a ações, opções e optamos por trabalhar com o sismo genérico. Depois vamos a ações, espectros de resposta e escolhemos o país e o espectro de resposta onde queremos trabalhar. Ou então, se não existir, chegamos aqui e criamos, com a ajuda destes ícones que aqui estão, novos países e novos espectros de resposta dentro desses países. E como é que se introduzem? Fácil. Tem aqui o gráfico e vocês vão introduzindo aqui as coordenadas em X e em Y para fazer a introdução do espectro de resposta. Reparem, conforme eu vou andando aqui, ele vai mostrando ali o ponto correspondente. Esses espectros de resposta podem ser importados em frequências ou períodos. Se quisesse trabalhar em frequências seria isto, em períodos assim. E pode ter a escala Y em aceleração da gravidade em centímetros por segundo ao quadrado ou em metros por segundo ao quadrado. Portanto, a aceleração em metros por segundo ao quadrado ou centímetros por segundo ao quadrado. No caso do RSA, já cá estão colocados automaticamente os espectros de resposta quando selecionamos a regulamentação RSA, mas também os temos aqui introduzidos
e, portanto, seria possível visualizá-los também aqui. Também estão cá os do anexo do Eurocódigo 8 para Portugal, também estão aqui introduzidos e, portanto, o utilizador já não necessita de trabalhar com espectros. Também estão cá os espectros da Argélia, por exemplo. A Argélia tem espectros de resposta próprios e, portanto, estão aqui também introduzidos, bem como de outros países, República Dominicana, Colômbia, Chile, Venezuela, Equador, Peru, Costa Rica, México, portanto, aqui uma série de países que já têm cá introduzidos. De qualquer modo, o utilizador pode sempre acrescentar mais espectros de resposta. Ora bem, aqui são imagens daquilo que nós já tivemos a ver, a função de tipo de ação a desenhar, a função de espectros de resposta, e com isto terminamos a nossa parte relacionada com ações desta unidade temática número 3. Damos agora entrada naquilo que é relacionado com o pré-dimensionamento do nosso modelo estrutural, pré-dimensionamento esse a nível manual ou a nível automático, conforme nós queiramos fazer. Ora bem, começando então pelo menu de secções, explicar primeiro a organização do menu de secções. No menu Secções do Tricalc estão localizadas as funções que permitem visualizar, introduzir e modificar as secções sobre o modelo estrutural. Okay? Portanto, fazer pré-dimensionamento introduzindo secções. O menu Secções contém ainda as bases de dados dos elementos estruturais, barras, portanto as secções estão todas em base de dados, as lajes pré-fabricadas estão lá também em base de dados, as paredes também em base de dados, paredes de alvenaria, os blocos de alvenaria, inclusive a base de dados de terrenos, de isolantes ao fogo, portanto todas essas bases de dados estão no menu de secções. No menu de secções existe ainda a possibilidade de realizar um pré-dimensionamento automático das barras. Ora bem, se eu no menu de ações disse que nós, na maior parte das vezes, 95% das vezes, só iríamos precisar de ações, opções e ações definir, e já perceberam porquê, vamos aqui, escolhemos o que queremos fazer em termos de combinações de ações, e depois vimos aqui e definimos as ações. Pouco mais precisamos do que isto. No menu de secções, apesar de termos aqui todas estas funções, normalmente só iremos precisar de secções definir, para definir a secção e atribuir à barra, ou secções pré-dimensionar automático para fazer um pré-dimensionamento automático da estrutura. Okay? 90% das vezes serão estas as duas funções que serão necessárias de utilizar. Okay? Mas nós vamos olhar para as outras funções e ver também como é que elas funcionam. Portanto, para fazer o pré-dimensionamento manual, definir secções, definir secção. Aparece uma caixa, escolhemos a secção e clicamos na barra para fazer a atribuição da secção, ou abrimos uma janela para traduzir a várias barras ou vigas de laje ao mesmo tempo. Secções pré-dimensionar automático. Permite-me pré-dimensionar automaticamente os pilares, as vigas, em função das cargas, dos vãos, das áreas de influência que têm. Perfis de membros, para introduzir novos membros de perfis na nossa base de dados. Okay? Introduzir novas secções, como aqui está melhor explicado. Depois, possibilidade de introduzir elementos especiais que vivem da alteração da secção das peças, que é os elementos de inércia variável e as consolas curtas. A consola curta tem uma alteração de secção longitudinal e os elementos de inércia variável também, portanto, estão aqui no menu de secções. E depois as bases de dados. As bases de dados das lajes pré-fabricadas, de chapa de cofragem perfilada, dos blocos da leca, das paredes da alvenaria, das estacas pré-fabricadas, dos terrenos, das ligações dos andaimes, que também é uma base de dados, dos isolantes contra o fogo, portanto todas essas bases de dados gerem-se aqui. As funções mais utilizadas no menu Secções do Tricalc estão assinaladas na imagem à direita. As tais que eu já referi, de definir secção e realizar o pré-dimensionamento automático. Secções de definir secção permite escolher uma secção manualmente e atribuí-la a qualquer barra. Secções pré-dimensionar automático realizam pré-dimensionamento automático com base nas opções definidas pelo projetista, tendo em conta cargas, vãos e áreas de influência. Também é algo que já tinha aqui sido mencionado. Ora bem, então vamos ver em funcionamento a função secções definir secção. Quando eu quero fazer o pré-dimensionamento manual da estrutura, eu faço secções, definir secção e depois
Se sei o código da secção, escrevo logo aqui 20 bet 30 por 50, por exemplo, e faço atribuir e clico aqui e lá está uma secção 30 por 50 e clicava aqui, então lá tinha um pilar 30 por 50, portanto, simples. Se eu não sei o código da secção, eu clico neste botão procurar e aparece-me aqui a base de dados de secções do programa. Estão cá os perfis de aço estrutural, estão cá os perfis de alumínio, estão cá os perfis de betão e estão cá os perfis de madeira. Okay? E depois vou escolher aqueles que pretendo. Imaginemos que eu queria introduzir um perfil laminado simples do fabricante Arcelor, um HEB, por exemplo, um H160B. Escolhia-o aqui na base de dados, era preenchido aqui o seu dado e agora que fazia atribuir. E clicava aqui, passava a ter ali um perfil metálico, lá está ali a representação do perfil metálico. Clicava aqui, por exemplo, e clicava aqui e tinha aqui os perfis metálicos introduzidos. Okay? Voltando atrás, se eu voltar aqui a procurar, e se for agora buscar aqui a parte das secções de madeira, da madeira laminada ou da maciça, vamos à laminada, e escolher aqui um fabricante qualquer, com uma secção qualquer, faço atribuir e imaginemos que eu clicava ali e portanto passa a ter ali uma barra de madeira ali atribuída. Okay? Imaginemos que eu precisava ali também de uma barra de madeira, colocava ali essa barra de madeira. Okay? Outra situação interessante é este botão de capturar que me permite pegar numa secção qualquer, imaginemos que eu criei esta secção de HEB 160 e atribuí-la depois a qualquer outra barra. Okay? Portanto, vai capturar uma secção que já utilizei na estrutura e depois posso atribuí-la noutro local. Já agora vamos aqui fazer uma pequena variação na estrutura. Reparem que eu tenho aqui o perfil metálico introduzido, mas imaginemos que eu queria este perfil metálico com outra orientação. Então eu posso meter aqui um grau, uma rotação, por exemplo, a 90 graus. E portanto, quando eu atribuir o 160B rodado de 90 graus, vejam que ele fica posicionado ao contrário. Okay? Também eu poderia ter feito de outra forma. Podia ter vindo aqui a secção, girar secção, ângulo dado, dava aqui o ângulo de 90 graus, clicava ali e ele rodava de 90 graus. Okay? Portanto, poderia ter escolhido um caminho ou o outro. Portanto, secções, definir secções, clicar aqui para ir à base de dados, escolher o perfil que se quer utilizar e clicar ou abrir uma janela para atribuir. Vamos, por exemplo, abrir uma janela sobre as vigas da cobertura para ficar tudo em estrutura metálica. Cá está. Okay. É o que aqui temos representado. Clicar no botão procurar, vai-se à base de dados, pescar a secção que se quer e depois clica-se no botão atribuir para atribuir a secção. Secções pré-dimensionar automático. Ora bem, para fazermos um pré-dimensionamento automático da estrutura, utilizamos a função secções pré-dimensionar automático. Mas, primeiro, podemos definir quais as opções com as quais nós queremos realizar o pré-dimensionamento da estrutura. Então, quando nós fazemos opções, vai aparecer aqui uma caixa, nós podemos selecionar pré-dimensionamento automático e escolher este botão que aqui está, que diz adicionar opções. E depois tem a possibilidade de adicionar opções de pré-dimensionamento a vários elementos. Por exemplo, imaginemos que eu queria para todas as barras que as opções de dimensionamento fossem betão e as vigas tinham que ter 30 de largura, tinham que ter 35 de altura, okay? Portanto o lado mínimo era de 35 e que poderiam ir até 50 de altura, portanto mais 15 de incremento em relação àquilo que era os 35. E indicar que os pilares tinham que ser todos no mínimo de 30 no lado B e que poderiam ir até 30 por 80, portanto permitir-lhe aqui um incremento de 50. Portanto, estas eram as opções betão armado para tudo. Mas agora eu poderia ir aqui e dizer que havia algumas vigas
quais clicava no botão de geometria e podia dizer que estas vigas que aqui estão são para ter outras opções de pré-dimensionamento, em que o que eu vou utilizar é a secção HEB aqui colocada. E, portanto, mandava guardar essa opção. Também podia ter definido conjuntos e atribuir as opções particulares aos conjuntos. Por exemplo, vigas metálicas da cobertura, um conjunto, e adicionava lá estas barras e dava-lhe opções particulares. Portanto, poderia jogar com essas opções. E, portanto, depois poderia fazer um pré-dimensionamento automático baseado naquelas opções que eu tinha definido. E reparem que passou tudo para botão, exceto as vigas da cobertura. Okay? E reparem também que o pré-dimensionamento automático do Tricalc é excelente. Eu estou a fazer uma pausa propositada, que é para alguém pensar porque é que é excelente. Vejam que eu tenho aqui um HEB 100, tenho aqui um HEB 100, tenho aqui outro HEB 100, mas ali aparece-me um HEB 220. Porquê? Está aqui uma carga brutal. Lembram-se da carga de 300 kN que nós pusemos, pontual ali? É esse o motivo que leva a que o programa faça este pré-dimensionamento que aqui está. Daí eu ter referido também no início que o pré-dimensionamento automático do programa em países onde não haja ação sísmica é excelente. Okay? Ficamos logo com as secções praticamente afinadas para o cálculo. Nos países onde haja sismo também funciona muito bem, mas no fim há sempre meia dúzia de secções que não verificam e que nós temos que manualmente acertar, mas resolve-nos a maioria das secções. Okay? Portanto, pré-dimensionamento automático aqui exemplificado o seu funcionamento. Aqui a explicação exatamente, vamos ao pré-dimensionamento automático, carregamos no ícone de adicionar opções e depois definimos aqui opções, nós escolhemos para todas botão e depois para algumas vigas definimos opções particulares, definindo essas vigas através do botão de geometria. Okay? Secções reatribuir. Esta é uma situação que é importante referir porque muitas vezes passa despercebida nas formações e convém terem atenção porque tem influência depois no cálculo de deslocamentos, esforços, etc. Ora bem, quando nós chegarmos à parte de cálculo, materiais e dissermos, por exemplo, eu até agora tive a introduzir as vigas todas de botão C 30 por 37, mas agora chegava à conclusão que precisava trabalhar com um botão de C 25 por 30. Okay? Então, quando eu fizesse OK, o que é que eu tinha? Eu tinha aqui módulos de elasticidade do botão que não eram os reais. Okay? Eu trabalhei com os módulos de 30 por 37. Então eu teria que fazer o reatribuir secções com aquele novo módulo de elasticidade. O que é que ele faz? Ele mantém as secções, só que vai ler qual é o material e atribuir então o valor correspondente. Como é que isso se verifica? Se nós viermos aqui à base de dados das secções, quando eu for à pasta do botão e clicar aqui nas secções do botão, nas opções, reparem que o módulo de elasticidade pode ser aqui mudado em função do material e da regulamentação que está escolhido. Okay? Neste caso para o botão, mas se fosse para o aço seriam outros valores. Portanto, posso definir essa situação. E portanto, se eu mudo, cá está o programa a alertar, se eu mudo essa situação, devo utilizar a função secções reatribuir. Deverá utilizar a função secções reatribuir caso pretenda que as modificações realizadas afetem as estruturas já introduzidas, ou seja, as barras já introduzidas. Então é fazer secções reatribuir. Não custa nada, fica já aplicado aquele novo módulo de elasticidade. Okay? Bom, esta parte terminado. Falar da base de dados do menu de secções. Já vamos ver estas bases de dados. Vamos aqui primeiro falar então da base de dados de secções aqui do programa. Ora bem, quando nós quisermos adicionar novas secções de botão ou de aço à nossa base de dados, o procedimento para fazer essa situação é virmos aqui ao menu de secções, esta função de perfis membros, perfis secções, e vai-nos aparecer a caixa de diálogo
que tem as nossas bases de dados. Só que agora não é para eu selecionar e atribuir, é para eu gerir a base de dados. Então, como é que eu posso gerir a base de dados? Por exemplo, imaginem que eu nunca trabalho com secções 10 por 10 nem 10 por 15, portanto posso desligá-las. Pronto. Nos pré-dimensionamentos automáticos, por exemplo, estas situações já nunca seriam consideradas. Embora, como eu há bocado atribuí opções que 30 era o lado mínimo, elas nunca seriam consideradas. Mas também as posso desativar aqui. Mas agora, por exemplo, cheguem aqui, imaginavam que eu tinha uma secção de 20 por 22 de altura. Okay? A laje tinha 22 e eu queria meter lá uma viga embebida e, portanto, precisava de uma viga com 22 de altura. 15 por 22 está aqui, 30, 26, 20, 21, 22. Mas imaginemos que eu queria mesmo era 22 por 22 e essa secção não existia. Então, uma forma fácil de introduzir novas secções no programa é fazer o seguinte: eu pego numa secção qualquer, por acaso escolhi esta, e vou aqui a este último ícone que diz ver perfil. Clico ali e aparecem-me aqui as características da secção. Reparem o nome, 20x22, a altura, está ali o símbolo, o H, o B, a largura, as espessuras, como é uma secção maciça, são iguais, o centro de gravidade, a meio da secção, 0, 0, as áreas, os momentos de inércia, os modos resistentes elásticos, plásticos, no caso das estruturas metálicas apareceria aqui o valor, o peso próprio da secção, aqui também. Então, se eu quisesse fazer a secção de 22 por 22, eu só tinha que fazer isto, 22 por 22. 200 passa para 220 milímetros. Aqui é a mesma coisa, 220 milímetros. E o resto destes cálculos eu não preciso de os fazer. Eu tenho um assistente que quando eu clico, ele automaticamente me calcula o resto dos parâmetros mecânicos e das áreas. E portanto, eu já os tenho agora, inclusive o peso também atualizado, só tenho que mandar guardar esta informação. E tenho uma secção nova introduzida. E isto é válido para situações fáceis, como esta do botão, que é uma secção retangular, mas também é válida para secções mais complexas. Portanto, eu poderia vir aqui aos Cs metálicos e podia querer atribuir aqui novas características. Ora, para calcular depois as inércias, os modos resistentes, o momento de empenamento, todas essas situações, daria contas complicadas. Assim, o que eu tenho que fazer é preencher estes dados e carregar no assistente e o programa calcula o resto da informação. Portanto, é válida tanto para estas situações simples, como a que nós vimos de 22 por 22, ela de estar aqui no fim, okay, em que metemos só estas unidades e clicamos, como para as situações mais complexas. Okay? Temos sempre um assistente que nos facilita a gestão desta base de dados. Okay? Portanto, é assim que se podem introduzir aqui novas secções que não existam no programa, embora a base de dados esteja bastante completa e, portanto, raramente terão a necessidade de estar a introduzir novas secções. Ora bem, o PowerPoint agora fala-nos das bases de dados que existem no menu de secções, que são estas que aqui temos para baixo. As bases de dados das lajes aligeradas e de cofragem perfilada, das paredes de alvenaria, dos tijolos e blocos de betão, das estacas, dos terrenos, das ligações, dos isolantes contra os fogos. Eu vou mostrar isto muito rapidamente, basicamente são bases de dados muito fáceis de trabalhar. Por exemplo, nos terrenos tenho aqui os terrenos, se eu quiser adicionar um novo terreno, faço isto, meto aqui o nome, meto aqui o tipo de representação que quero, meto aqui a cor que quero e defino aqui os parâmetros, se é terreno, se é rocha, as densidades secas, portanto os parâmetros todos e mando aceitar e guardo. Aqui, cá está o novo terreno guardado. Se quer eliminar, clique aqui. Se quer modificar alguma situação, faço editar e edito aqui. Portanto, como veem, base de dados bastante simples de utilizar de terrenos. Os isolantes contra o fogo é semelhante. Portanto, nós temos aqui uma série, argamassa de gesso, argamassa de cimento, que é projetado para proteger as peças contra o incêndio, betão, também projetado, placa de gesso, que é uma superfície aplicada, e eu posso dar aqui as informações da condutividade térmica desses elementos, posso dar as densidades, posso dar o calor específico, posso dar a espessura equivalente, o tempo de resistência atribuído, o modo de aplicação e as espessuras, por exemplo. Há aqui elementos que são aplicados desde a espessura 0 até aos 30 milímetros, outros que vão até aos 50 milímetros, outros que vão até aos 110 milímetros. Portanto, há aqui várias espessuras e também o módulo dessas espessuras. Portanto, começarem em 0, 5, 10, 15, de 5 em 5, ou 0, 10, 20, 26. Portanto,
Temos aqui como é que esses isolantes ao fogo podem ser aplicados na estrutura. Por exemplo, painel rígido, lã de rocha, etc. Tudo isso está aqui introduzido. E vocês, para introduzirem novos, é só adicionar e introduzir os parâmetros, o texto de descrição, os valores das condutividades térmicas, das cidades, calores específicos, enfim, e ao que é que se aplica. Portanto, nem todos os isolantes são possíveis de aplicar a todos os materiais e a todos os elementos construtivos. Portanto, poderia dizer que este era aplicado em pilares de betão, mas não servia, por exemplo, para pilares de aço nem para pilares de alumínio. Okay? Portanto, essa é uma informação que nós também temos que dar. E se é projetado, ou seja, uma superfície aplicada sobre o elemento. Também em secções de dados temos a questão da parte das ligações dos andaimes, onde nós podemos introduzir as rosetas de ligação dos andaimes, portanto podíamos vir aqui e introduzir as rosetas. Também as diagonais nós podíamos vir aqui. Posso sempre editar estes valores, consoante o fabricante, e meter aqui as resistências de cada um desses elementos que estamos a considerar, neste caso as diagonais, as travessas e as rosetas, portanto também se podiam editar, okay, para o cálculo de cofragem de cimbros e de andaimes. Okay. Para as ligações com abraçadeiras também a possibilidade de editar os esforços e os diâmetros desses elementos. Okay. E mais elementos, portanto nós poderíamos vir aqui às paredes de alvenaria e ter aqui os tijolos e blocos de betão. Portanto, tenho aqui vários fabricantes, podia acrescentar um novo fabricante. Uma demonstração anterior já criei ali um chamado Artec, mas vamos aqui buscar um destes. E depois, se ele tem tijolos maciços, acrescentamos aqui os tijolos maciços. Okay? Neste caso não há aberturas, portanto, dimensões interiores não há. Se é um bloco aligerado de 30 de betão, por exemplo, temos aqui para ver a peça, esta sim já tem duas aberturas no tijolo, no bloco, e aqui as dimensões dessas aberturas, A, B e C, portanto A, B, que é aquele espaço ali, e C, e portanto poderia assim introduzir aqui todos os blocos de alvenaria estruturais que existissem neste fabricante para depois poder utilizar dentro do programa. Estão cá alguns de Portugal, Presdor, Rissel, e estão cá também situações genéricas aqui introduzidas com tijolos standards. Okay? Isto é válido para blocos de betão, é válido para tijolos, como aqui está, e é válido também para as paredes de termoargila. Okay? Peço desculpa, enganei-me ali na escolha. Ora bem, paredes de alvenaria, peças. Aqui, cá estão as peças de termoargila. Okay? Este é de um fabricante espanhol, portanto aparece em espelho, mas tem os blocos de esquina, os blocos de fecho. Okay? E conforme os vamos aqui selecionando, este é um de esquina, para fazer a esquina só tem encaixe ali e encaixe aqui. Este é um de fecho, portanto fecha em 3 fases, só tem encaixe de um dos lados. Estas são as vigas de reforço, chamadas canaletas, okay, para levar aqui armadura e grout. E depois outros blocos de outros fabricantes. Okay. Portanto, isto para as alvenarias resistentes possíveis de introduzir com o programa. E depois também, eu não vou avançar muito mais nisto, mas as fichas das lajes aligeradas dos fabricantes, fossem elas placas alveolares, por exemplo, poderia vir aqui e mostrar aqui as placas alveolares. O estádio de Alvalade, por exemplo, tem muito disto, foi feito com este processo construtivo de placas alveolares e, portanto, tinha aqui esta informação. Tinha aqui das vigotas pré-esforçadas de betão também, alguns fabricantes aqui introduzidos, a beira, com vigotas simples, com vigotas duplas, portanto com essas bases de dados aqui introduzidas. Inclusive vigotas metálicas, que é muito utilizada em Espanha, okay? Com blocos cerâmicos. Portanto, as de cofragem perfilada, por exemplo, da Aeroperfil em Portugal ou da Acerália em Espanha, portanto cá está, chapa por baixo. Okay? Portanto, também a base de dados possível de visualizar aqui no próprio programa. Ora bem, esta era a de isolantes ao fogo, esta é a dos blocos de betão, okay? Esta é a base de dados das lajes de cocos, neste caso até é de cofragem, é dos blocos LECA, blocos perdidos, 75 por 25 com subdivisões a 1/3, okay? Numa das direções, com afastamento entre eixos de nervuras de 90 cm, portanto, a informação da base de dados da LECA aqui introduzida, okay? Também dos moldes da LECA,
Quando nós damos estas medidas é que depois vai fazer com que o programa saiba qual é a inércia de cada uma das nervuras. Okay? Neste caso, estes blocos da LECA são retangulares. Estes valores aqui estão iguais. A base de dados de terrenos, também já falámos sobre elas. A alteração e a criação de novas secções no programa. Portanto, escolher ali, escolher um destes, clicar ali em ver secções e depois editar os parâmetros e mandar calcular no assistente. Portanto, tudo aqui também explicado para que possam utilizar. Os elementos de inércia variável. Este sim é um tema que nos interessa agora dar mais realce. Ora bem, voltamos à nossa estrutura para ver como é que se pode introduzir elementos de inércia variável em aço e em betão. Ora bem, eu vou começar por fazer secções, elementos de inércia variável, introduzir. E agora defino o tipo de reforço que eu quero. Imaginemos que eu quero um corte oblíquo do perfil, portanto varia a altura da alma do meu perfil. E vou aqui definir qual o comprimento que eu quero para esse perfil de inércia variável. Imaginemos que eu queria 1,5 m. Meto ali. E depois quero simular em quantos tramos. Vou deixar 10. Vou dizer a altura máxima do meu perfil. Está lá colocado um HEB. Eu vou dizer que é 400 o máximo e é 200 o mínimo. Vou dizer que a posição A, a posição mais alta, é no nó inicial e o eixo de desenvolvimento da altura é o YP principal. E, portanto, vou fazer OK para fazer a introdução ali do perfil de inércia variável. Okay. Cá está, 1,5 m. A parte mais alta no nó de menor numeração. Começa com um HEB 400, acaba com HEB 200, maior do que o 100 que cá estava colocado. Depois teria que acertar isto para ficar com HEB 200 ali. E a altura desenvolve-se segundo o eixo principal positivo do Y, que é para baixo. Portanto, isto para estrutura metálica. Para a estrutura de betão, a situação é também bastante simples. É vir aqui a secções, elementos de inércia variável introduzir, mudar aqui para o separador do betão, definir o comprimento. Imaginemos que eu queria também 1,5 m. E que a altura que eu queria, tenho ali secção é de 30 e a de 30 até 60 cm de altura. Okay? A posição A, que é a posição mais alta, é no nó inicial e mais uma vez YP para baixo. Okay? Então chegava aqui, por acaso estas vigas são 35, eu meti 30, mas não faz mal, vamos aqui colocar então, pois não aceita. Vou ter que mudar aqui para 35, eu não reparei que a viga era 35 em vez de 30. E clicar então aqui. E cá está ali um troço e agora poderia fazer a mesma situação deste lado. Okay? E reparem que de repente eu vou aqui colocar a visualização de um plano paralelo a XY, vertical, vou rebater o plano, eu tenho aqui uma viga, okay? Vou tirar até o modelo arame, ficar só com o render, tenho uma viga de inércia variável junto aos apoios dos pilares. Eu podia fazer o mesmo para esta viga e havia aqui, em vez de um capitel, havia um reforço das vigas nesta situação. E o programa Tricalc vai depois pormenorizar as armaduras todas aqui como deve ser para este tipo de viga. Okay? Portanto, esta viga fica com a pormenorização de armaduras tal e qual como os outros elementos também as têm. Okay? E, portanto, os elementos de inércia variável introduzem-se com esta simplicidade que aqui estamos a ver. Ora bem, para terminar então a nossa sessão de hoje, temos aqui o desenhar e girar secções. O que é que são estas duas funções? Ora bem, vamos aqui ativar a visualização do modelo arame. Ora bem, o desenhar secções é aparecer este corte que aqui está, sempre no nó de menor numeração dos elementos das barras. Ora, se eu vier aqui a secções, desenhar secções e desativar a representação da secção, vejam que desapareceram. Okay? Deixa de haver essa representação. Okay? Aqui está ativada só porque temos o desenhar arestas ativado, porque senão não se via ali nada. Okay? Tinha desaparecido totalmente a secção. Se nós quisermos, podemos vir aqui e pedir para ele desenhar secções e aparece outra vez aqui as secções. Isto também é válido com o F6. F6
ativa e desativa o nome, e o Shift F6 ativa e desativa o corte da secção. Portanto, tudo o que é relacionado com secções é o F6, o nome e o corte da secção. Okay? Já agora, nós tínhamos aqui um piso, que era o piso 0, piso 300, da cota 300, que tinha aqui lajes de um lado e vigas. Ora bem, se eu quiser, posso pedir aqui para desenhar as secções e em vez de desenhar só a secção, quero que desenhe a secção mais a laje. E reparem que aparece o corte da secção, mas aparece também ali a espessura da laje. E depois isto vai também na pormenorização de armaduras aparecer o corte com a laje ali, depois um símbolo de corte para representar a viga e a laje em simultâneo. Okay? O girar secções tem a ver com a possibilidade que nós temos de girar qualquer secção. Portanto, podemos vir aqui a secções, definir, a secções, girar secção, de um ângulo dado, indicar que queremos girar de 45 graus este pilar e tínhamos o pilar posicionado desta forma. Okay? Portanto, rodado em torno do seu eixo a 45 graus. Portanto, uma função que também é muito simples de utilizar. Esta rotação é cumulativa. Se eu fizesse agora mais uma rotação de 45 graus, passávamos a ter o pilar rodado de 90 graus. Portanto, iria parar esta posição. Se eu fizesse secções visualizar secções e clicasse aqui, reparem que nas secções aparece-me ali rodado 90 graus, 2 vezes 45. E portanto nós podíamos rodar qualquer secção do ângulo que quiséssemos. E com esta explicação final do menu de secções terminamos a sessão de hoje, unidade temática 3. Ficámos ao longo desta unidade temática 3 a conseguir perceber como funciona o menu de ações, a perceber que de um menu completo, se nós conseguirmos controlar duas funções, já conseguimos trabalhar com o programa e introduzir as ações e definir também as opções de combinações que queremos realizar. Ficámos também a perceber que podemos fazer pré-dimensionamentos manuais e automáticos e como é que podemos realizar esses pré-dimensionamentos, e vimos também algumas funções relacionadas com a visualização de secções, com o controle da rotação das secções e com as bases de dados existentes no menu de secções. Com isto, com estas duas sessões, estaríamos em condições de fazer a definição da geometria, tal e qual como aprendemos na unidade temática número 2, carregar a estrutura e fazer o pré-dimensionamento e, portanto, o caminho, digamos que estava praticamente feito até metade, faltará a parte de cálculo de esforço, análise da estrutura e preparação de desenhos para fazer o workflow de um projeto completo.